Deus abençoe, podem se sentar. Damos boa-vinda ao irmão Branham ao púlpito, o profeta e servo de Deus. Deus abençoe. De volta no tabernáculo essa manhã, e esse bom relatório a todos ao redor, como o Senhor tem sido bom para nós. Domingo passado, a visão que foi dita, muitos de vocês estavam aqui, sobre a serpente sendo morta no centro. Aquela visão aconteceu palavra por palavra, depois de 24 horas de eu ter saído à plataforma. Foi glorioso como o Senhor fez. Eu nunca vi uma delas falhar na minha vida toda. Eu tenho 52 anos de idade, perfeitamente, palavra por palavra, e eu me sinto muito melhor. Muito melhor. E agora, tudo que eu estava falando sobre essa acusação, não uma acusação, mas de corações honestos, homens que temem a Deus, que aquele mistério ficou tão sobrenatural, e eles começaram a pensar que eu era o Senhor Jesus. E começaram uma doutrina disso, e tinha que ser parado. E obrigado, Senhor, por isso. Bem quando eu saí e entreguei ao Senhor, e imediatamente acabou, 24 horas depois, tudo terminou. Isso me manteve nervoso e triste, mas eu sairei disso depois de um tempo. Isso foi chocante para mim, mas Ele nos deu grandes vitórias essa semana. E eu quero relatar algo. Se eu tivesse ouvido o que o Senhor me disse, isso nunca aconteceria. 4 anos atrás Ele me disse, e minha esposa que está presente ali na audiência nos fundos, meu filho que estava aqui na plataforma há tempos atrás, e muitos ouviram vezes após vezes que essa é a última vez que eu teria aquele discernimento. Eu tentava viver realmente perto de Deus, e fazendo isso traz algo como que as pessoas ficam um pouquinho perturbadas e elas não sabem o que pensar. Então, naquele caso de taxas, e eu não quero falar uma palavra sobre isso, simplesmente está no Senhor o que eu quero fazer. Aonde eu desobedeço Ele, aonde eu fico em apuros. Eu quero que ouçam com atenção. O ministério é tão sobrenatural algumas vezes que eu tenho medo que isso saia por outra linha. Eu não quero dizer, eu quero que vocês entendam isso correto, que eu não quero dizer que eu estou saindo da vontade do Senhor, mas eu não sinto mais de expressar o sobrenatural assim, numa forma de discernimento e coisas como essas. Agora o Senhor tem sido gracioso a nós durante esse tempo. Ele levantou irmão Neville com uma palavra de profecia, e trouxe o irmão Rickenborough e muitos outros irmãos que têm dons espirituais na igreja e que estão realizando milagres. E deixe-me deixar um testemunho. A irmã Opelwerer, eu não sei se ela está aqui na igreja essa manhã ou não. Está você aqui, irmã Opel? Eu acho que talvez, não sou capaz de vê-la. Alguns anos atrás, ela estava morrendo com câncer. E o câncer estava nas glândulas femininas e foi para os rins. E ela tinha pouco tempo para viver, ela estava muito fraca. E eu fui lá e orei por ela, e uma visão veio, e ela foi curada absolutamente. E isso foi como 15 anos atrás. E ela andou no nosso meio por anos e anos. E no outro dia, ela chegou num caso que ela estava com a garganta inflamada e tendo hemorragia na garganta. E foi sugerido que ela visse um médico imediatamente. E foi quando eu estava no Canadá. E ela ligou para o irmão Neville, e o irmão Neville pegou o irmão Rickenborough. Não sei se ele está aqui, o irmão Rickenborough, nessa manhã, mas o irmão Rupert Rickenborough é um dos nossos administradores, um irmão genuíno, e eles oraram pela mulher, e quando eles oraram por ela, ela estava com hemorragia, não sei quanto tempo,
por 2 ou 3 dias e o sangue parou quando o irmão Branham, o irmão Neville, orou. Isso aí não havia mais um aspecto de sangue. Então, ela teve 2 inflamações aqui, ali na língua, na boca, e estava ali perto da língua, e ela não tinha nenhum, e isso estava com um tamanho de um caroço na boca por alguns dias. E o irmão Hickenborough, eu não posso não pronunciar esse nome alemão muito bem, irmão Rupert, me perdoe por isso, mas de alguma forma, talvez eu tenha dito isso errado aqui, mas eu creio que ele teve o dom de falar em línguas, interpretar línguas, e ele levantou a sua mão nesse tempo e colocou no rosto dela, e ela disse: irmão Branham, não ontem, não na noite passada, mas imediatamente esses lugares, essas coisas caíram da boca dela imediatamente. Então, os doutores vieram, examinaram a garganta e disseram, bem quando ela foi no hospital, porque ela tinha câncer na garganta, então levou ela ao hospital, e ela nem sabia, até que eu encontrar nosso pastor aqui, irmão Neville. Eu estava a caminho do hospital e ele disse-me que ela já não estava lá. Eu gostaria de vê-la. E seu esposo estava sentado ali. 4 ou 5 médicos fizeram teste nelas. E, olha, isso é câncer, vírus é câncer. Então, internaram ela e não tinha nenhuma dúvida, isso é câncer. E eu disse, mas irmã, se Deus curou você uma vez de câncer, seja o que for, talvez fosse um homem, mas poderia ser câncer, mas Deus treinou um homem para esse propósito. Então eles estavam dizendo, isso provavelmente é câncer. Agora, ela não queria crer que era câncer. Então, mas se Deus responde a oração e parou essa hemorragia, Deus pode responder a oração em grandes coisas, seja o que for, Deus pode parar bem agora. Ela disse, amém. E seu esposo sentado ali, e isso é o que eu estou confiando, Deus vai parar isso. E eu orei por ela, e veio o resultado do teste negativo. Todos diziam que era um câncer, veja. Então, meus amigos, é que Ele é Deus, e Ele responde oração. Estou tão feliz que Ele visitou aqui esse pequeno tabernáculo, não tanto para se olhar, mas como muito tempo atrás foi como um escudo para as chuvas e neves, mas as pessoas vivendo aqui desse esforço, e nós somos tão gratos. Somos gratos pelos administradores, gratos pelos diáconos, gratos pela congregação, gratos por nosso pastor, e gratos por cada dom que ele tem colocado na igreja, e oramos que Ele dará a esses homens aqui entendimento que eles não entrarão no caminho contrário, mas eles vão ficar bem no centro da rua, nunca se exaltando ou coisa assim, mas firmando a jornada humilde com isso. E agora essas pessoas estão vindo aqui doentes e aflitas, pedem oração, estou descansando talvez 1 ano ou 2, e Deus tem provido uma forma de cuidar enquanto eu estou descansando. Isso não é tão grato, nós não deveríamos ser tão gratos por isso. Deus nunca deixa alguém sem testemunho. Estou tão feliz por isso. Agora, na próxima semana, o Senhor permitido, eu vou tomar minhas menininhas ali da escola e nós teremos férias, e eu oro para que orem por nós. A minha filha mais velha está no 2º grau e ela quer ali onde Paul Revere cantou ali naquela noite, e eu quero, quantos já ouviram ali
aquelas velhas montanhas de ferro. Aquela poesia é minha favorita cristã. Eu comecei a ler aquilo, sentei-me e como poderia penetrar, falando de um cavalo matando depois que ele viveu toda a família. Agora, ali naquele canyon britânico, ali, me dê a ela o Deus da tempestade iluminando ali, como isso, e eu quero ir ali. O Sr. Kennedy nos convidou e nós queremos ir na Casa Branca, está ali. Eu tive ali várias vezes, mas agora o Sr. Kennedy quer nos ver. Então orem por nós, orem pelos nossos amados enquanto estamos de férias. Estamos indo em lugares diferentes e algum ali nessa manhã em Kentucky, Tennessee, lugares diferentes. Oramos por esses. Agora, tem algo mais que eu queria fazer um anúncio aqui. Sim, há um culto de batismo depois desse culto. Então, eu creio que haverá dedicação de bebês. O irmão estava me dizendo sobre isso, dedicação de bebês. E tantas coisas que nós temos o que dizer. Bom, eu não sinto que eu vou tomar os dois cultos. Eu terei um, o irmão Neville vai tomar outro culto. Eu não posso... Quando há dois de nós aqui, um trabalha enquanto o outro está fora. E não é assim, irmão Neville? Então, Doc me disse que queremos que lembrar aqui do favor do tabernáculo, que a igreja, eles estão tentando criar o suficiente e apropriado para a igreja. Então, parece que algo precisa acontecer aqui para a dedicação do bebê, isso é o que era. E nós queremos isso imediatamente depois que terminar os cultos agora. Agora, alguém que quer que eu ore sobre os lenços, algo assim. Então, vamos fazer isso então. Agora, antes de nos aproximar a palavra, quantos gostaram da palavra? Vivendo na montanha. Você nota como no domingo passado o que significa fazer da forma de Deus. Veja, quando eu vejo aquele Espírito que entrou no meio desses irmãos preciosos, vendo que é diferente para um homem natural, então a gente entrega ao Senhor e depois está tudo terminado. Agora o pastor e eu saindo, ele sendo seu assistente aqui no trabalho do Senhor, e como Paulo diria, eu adverto diante de Deus e os anjos eleitos, e isso é um exemplo de como fazer quando alguém sai da ordem na igreja. Veja, agora, se vem algo na igreja que não está correto, então o indivíduo que sabe que não está correto vai até a pessoa. E se a pessoa não se reconcilia, então a próxima coisa a fazer é ter um testemunha aí. Talvez 1 ou 2 testemunhas. E vai até essa pessoa para fazer com que se reconcilie e faça com que a coisa se acerte. Agora com atenção. Isso também está em fita. Então, se isso não funcionar, não deixe um pequeno ismo ou alguma coisa, um sentimento ruim crescer no meio de vocês. Conserte a coisa imediatamente. Isso é uma pequena raposa que arruma um espaço, tira do caminho. Qualquer sentimento estranho, vai lá e fale com a pessoa. Eu estou errado, estou errado. Eu estava falando sobre você algo e agora orarei com isso, isso vai melhorar. Nós não queremos nada, simplesmente o puro e inadulterado Espírito Santo no nosso meio e os dons e as coisas vindo, tudo correto. E aí, em meio da igreja, por que se aceita o substituto quando o céu está cheio do genuíno? É verdade, não deveríamos fazer isso. Então, se um sentimentozinho estranho vier entre os membros, você vai até aquela pessoa. Então, eles me fizeram, você diz, agora lembre-se, se você tem erro ou uma falta contra alguém, esse irmão pode ter algo contra você. Vá até ele, se reconcilie. Vá até ele, diga que você teve esse sentimento estranho
e faça-se amigo deles, ore sobre isso no altar, tira isso do meio de você. Satanás está constantemente apontando isso durante toda a sua jornada na terra. Lembre-se disso. Ele vai estar socando isso o tempo todo, porque você está numa batalha. Agora você peça a Cristo, porque isso não é um piquenique, e você estará surpreso, mas você está numa batalha constante. Eu estou aqui 31 anos, batalhando, brigando. Ali na Palestina, eles tinham que brigar com todos os homens ali para entrar na terra. Agora, lembre-se disso. Quando tem algo que chega na igreja, então deixa o pastor, então vai lá e pega o pastor e leva até a pessoa. Então, se eles não ouvem isso, então venha diante da igreja e diga diante da igreja. Dê um tempo para se reconciliar, talvez de um domingo até o outro. E se eles não ouvir a igreja, então a Bíblia diz, deixa como se for um pagão publicano. Veja, enquanto eles estão protegidos pela igreja, Satanás não pode chegar neles. Mas quando a igreja solta eles debaixo da proteção da igreja e do sangue de Cristo, então Satanás irá trabalhar nele. E isso vai fazer com que ele venha direto em reconciliação. Veja, você entende isso, não entende, pastor? Sim, Senhor. Então essa é a coisa que tem que sempre lembrar de fazer, de ser reconciliado. Vá a Deus na forma de Deus. O que isso prova para nós? 2 ou 3 dos nossos irmãos aqui, que depois que eu tenho trabalhado por 2 ou 3 anos, correto? Agora, quando eu vim para o lugar que eu pensei que o homem, que eu poderia finalmente amar o suficiente, e eu peguei as 2 testemunhas, isso não funcionou, e eu tive que trazer para a igreja. E na plataforma no domingo passado, e eu falei, não quero mais ouvir sobre isso, estou livre disso, entreguei a Deus, e encomendei a Ele. Imediatamente mostra que essas pessoas foram chamadas. Agora, quando vem uma correção da Escritura, eles não podem suportar isso. Isso mostra que eles não estão corretos com Deus, verdadeiro. Mas um santo genuíno de Deus vai se reconciliar com Deus pela palavra. E a palavra é a forma correta. E os irmãos foram muito gratos a Deus. A Bíblia diz que falsos cristos surgirão nos últimos dias e enganarão o eleito se isso fosse possível. Mas isso não é possível. Não, Senhor. O eleito foi pré-ordenado. Ele não pode ser enganado. Então, quando esses irmãos, eles vêm na sua casa no dia seguinte e eles me deram as Escrituras e pelas Escrituras condenaram tudo o que eles estavam dizendo. Veja, essa é a forma, num grupo de pessoas eleitas, andando fora da presença de Deus. Isso me faz ser grato por pessoas assim, homens reais, que conseguem ver o erro e provar que estão errados, e eles são cristãos e eles corrigem e falam, estava errado. É um cristão verdadeiro. E isso aí, alguma vez alguém fala, não tem nada a ver isso. Você vai ver bem ali, irmão, que há uma condenação nisso. Sempre o pastor vem com a palavra todo o tempo, e você tem que estar na palavra. Essa é a razão quando eu venho, e eu não terei mais discernimento nos Estados Unidos. Nunca terei ao resto da minha vida. Simplesmente no estrangeiro, nos campos por ali. Esse dom profético, eles mantêm isso comigo o tempo todo. Agora é tarde demais. E a gente está muito próximo do tempo final, mas no campo estrangeiro, ali, dois casos na plataforma, então parou. E isso causa personificação carnal. Veja que triste. Quantos são pentecostais aqui? Levante as mãos. Veja, pentecostais. Poucos anos atrás, realmente, alguém começou a falar em línguas. Isso é correto. Mas o que o diabo fez? Ele veio e deu uma personificação carnal disso. E fez como se isso não fosse correto. E pegaram pessoas falando em línguas e falando certas palavras, assim por diante. E um homem vivendo com a esposa de outro homem, todas essas coisas, bebendo, fumando e tudo mais. E falando em línguas. Por que eles falam isso? Para fazer com que a trombeta real dê um som em certas pessoas.
E você não pode preparar então para a batalha, vê? Então, quando o próximo vier, nós temos pessoas aqui na audiência que estão aqui, que vieram até do Canadá, e eles foram pegos ali como homossexuais. Vejam, Deus pode dar o dom do discernimento. Diga aleluia. Deus disse algo aqui, alguém com o nome de João, ele veio nessa manhã e o Senhor me deu o dom. Sim, eu gostaria de ter uma chance de provar isso. Bom, aqui está a plataforma. Veja o que acontece. Simplesmente uma bagunça, psicologia. Mas quando você vê a irmã Snyder vindo ali, aquilo ali acabou com isso. A irmã Snyder, essa não é uma mulher, não é errado para uma mulher, ela quebrou aquilo. E ela ficava ali, e ela não conseguia ouvir muito bem, e ela falou, eu tenho algo ruim, um inchaço no estômago. Mas isso simplesmente para mostrar à igreja uma comparação carnal. Veja, o que isso faz? Isso faz a trombeta real. Quando estava no Canadá, com um companheiro ali, estava ali no meio de norueganos ali, o Senhor me disse que alguém aqui, numa audiência 10 vezes maior do que essa, alguém com o nome de John, ou talvez Joana, veja, bem aqui, eu creio, não é bem daqui, veja, e num país da Noruega, tem 90% das pessoas chamadas Pedro, Carlson, João, Joana, e certamente alguém ali estaria com aquele senhor. E o Senhor disse-me que ela está com problema nas costas. E qualquer um que cresceu nas Escrituras sabe que isso é psicologia. Isso é certamente. E o que isso faz? Aquele homem ficou ali e o FBI veio ali e foi lá a polícia montada em um caso de homossexualismo, porque, irmão Branham, a mesma coisa. Veja, isso dá à trombeta um som incerto. Veja exatamente. Isso é a forma que sempre faz. Tenta fazer isso para dar um som incerto. Esse é o negócio de Satanás fazer isso. Agora, não varie dessa palavra. Lembre-se, eu cobro de você, diante de Deus, fique nessa palavra, nunca varie disso. E essas coisas crescendo no meio das pessoas, tem algo genuíno e tem um falso. Se tem um dólar falso, isso mostra que tem um dólar verdadeiro em algum lugar. Então, alguns hipócritas vêm falando em línguas, mas tem uma pessoa cheia com o Espírito Santo, um artigo genuíno que tem o dom de falar em línguas. Quando você vê essas coisas que é falso, lembre-se, eles foram cópias do verdadeiro. Deus é o originador de todos os bons dons e Satanás personifica esses dons. E veja, eu estou saindo um pouco da nossa lição. Veja, o irmão Ben Brandt começa a falar. Eu estava falando, eu não estava aqui no culto passado, eu vi você falando, eu estava perturbado um pouquinho, e eu fui e falei com o irmão Neville, e eu falei com a minha esposa, pedindo oração, e vindo no tabernáculo, não sabendo o que aconteceu, e o irmão veio e me pediu para que eu perdoasse, e eu penso que isso é um ato cheio do Espírito Santo, amém. E achei muito bom do irmão. Ele me perguntou se eu o perdoava. Ele estava tentando trazer essa doutrina para mim e eu não aceitei. Mas ele me pediu perdão essa manhã em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão Brian. Isso exatamente. Estou feliz que dissesse isso, irmão Ben, porque esses homens têm estado em todos os lados tentando restituições. Veja, isso é cristianismo real, cristianismo trabalhando. Isso não está errado. Se você estiver errado, você diz, você se levanta, estou errado, me perdoe. Agora, veja, outros têm algo para esconder. Como um médico aqui, veja, eu não ia falar disso de qualquer forma, ele tinha algo que ele queria fazer. E ele disse, oh não, Doc, você não pode enganar a Deus. Veja, bem correto. E ele era perfeitamente inocente, tentando fazer alguma coisa da melhor maneira que ele podia. Pegou um pedaço de terra e ele disse, se ele pudesse ir ali, conseguir alguém para fazer uma certa coisa, influenciar ali. Você não faz dessa forma, você corrige a coisa.
com a palavra, e fica nisso. E Deus abençoou ele e fez grandes coisas com ele. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Quantos gostariam de ser lembrados em oração? Eu sei de uma senhora sentada aqui na cadeira de rodas, que ela quer ser lembrada, eu creio. E essa irmã aqui, nesse lugar. Vamos deixar tudo de lado agora e entrar em adoração. É para isso que nós estamos aqui, ter mais 35, 40 minutos de louvor, adoração. Agora, Senhor, aquieta-nos diante de Ti, sentindo que nosso grande Josué, o Espírito Santo, o nosso líder divino desse dia, José aquietou as pessoas depois de Moisés e disse: nós somos mais que aptos a tomar a terra, porque ele estava olhando não aqueles amalequitas ou amoritas, mas ele estava olhando a uma promessa divina que foi dada por Deus. E nesse dia de tumulto e a condição que o mundo está vivendo, e nessa manhã sabática, nós nos aquietamos nós mesmos, e no meio, fora de toda personificação e comparação carnal, na presença do mal e espíritos de erro, como nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: somos mais que conquistadores. Senhor disse que Ele teria uma igreja que estaria sem mancha, nem mácula, nem ruga, e nós sabemos que veremos essa igreja algum dia. E tem muitos membros brigando, crendo que são membros desse grande congregação nascida de novo de Deus, a igreja na face da terra hoje, que se aproxima solenemente de Deus no nome do Senhor Jesus. E como nós viemos humildemente, nós pedimos que você tire do nosso meio, do nosso coração, todas as coisas do mundo, todos os problemas da vida que nos perturbam, e que Tu, ó Deus, coloque-nos num estado de adoração, que possamos adorar a Ti ouvindo a Tua palavra. Agora, John, na lição, nessa manhã, ele chorou porque não tinha ninguém que fosse digno para tomar o livro. E no nosso coração, nós choramos essa manhã, Senhor, porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir esse livro. Mas como João chorando, apenas por um tempinho breve, foi consolado, o Cordeiro veio e pegou o livro. Ô Cordeiro de Deus, nessa manhã venha e pega o livro e abra para nós, Senhor. Nós esperamos em Ti. E a nossa insuficiência, nós esperamos que o Senhor nos supre com a Sua presença e com a Tua palavra. Muitas mãos foram levantadas a Ti, ó Cordeiro de Deus. Nós sabemos que Tu conhece o pedido de cada coração e suas intenções. Você é o mesmo Deus hoje que sempre foi. E Tu sempre será o mesmo, porque Tu é perfeito e infinito e não pode mudar. E nós estamos pedindo nessa manhã que o Senhor nos proveja com todos os pedidos. Garanta isso, Senhor, que todos estejam satisfeitos quando eles deixarem esse prédio, que eles saibam que eles estavam na presença de Deus e estavam respondendo o pedido dos seus corações. Senhor, não me esqueça de me incluir nesse número também, pois eu peço em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos tomar o livro gracioso, esperando o Cordeiro abrir os selos, abrir o livro para nós. Vamos virar agora no capítulo 5 do livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse.
Agora, meus amigos, vocês de partes diferentes do mundo estão ouvindo através da fita magnética. Aqui eu posso dizer que eu tenho que expressar doutrina e assim por diante, fazer isso. Qualquer homem que não tem doutrina não tem ministério. Então, se você não acha que a sua congregação deva ouvir essas fitas, não toque para eles. Eu estou simplesmente expressando minha opinião, meu sentimento, a minha revelação da palavra de Deus. Agora, poucos anos atrás, nós voltamos ali e desenhamos, ali semanas atrás, desenhamos o 4º capítulo, o 3º capítulo e o 4º. Agora, domingo passado, nós pegamos do 4º até o 5º. E hoje, nós queremos pegar o capítulo 5, e deixar uma fundação para o capítulo 6. E hoje, o propósito é deixar em ordem as Escrituras, para que no futuro, eu não sei quando será, mas se o Senhor prover, algum dia, pegar uma reunião de 7 dias no tabernáculo sobre os 7 selos. Nós tivemos 7 eras da igreja e agora vamos tomar 7 noites dos 7 mistérios selados de Deus, abrindo o selo cada noite. E então iremos aos 7 selos. Agora eu não sei quando o Senhor vai prover isso, mas se Ele fizer, eu vou deixar a base aqui esta manhã e vamos pegar nos últimos versos da Escritura aqui, a porção da Escritura. Nós vamos trazendo as 70 semanas de Daniel. E as últimas 3 semanas, como junta isso no Jubileu Pentecostal e traz as pessoas até os últimos selos. E então, sentando ali, pronto para o Cordeiro abrir os selos. Lembre-se, os selos é uma coisa misteriosa. O livro estava selado no lado de trás e tinha os 7 selos que não foi nem sequer revelado no livro. Essas coisas não estavam escritas na Bíblia. Mas, se alguém pudesse dar interpretação disso, isso teria que se comparar com o resto da Bíblia. Olha, eu tenho certeza que você receberá uma bênção disso. Eu penso, estou confiando que você fará. Eu estou simplesmente, não tinha tempo suficiente para vir essa manhã e o Espírito Santo estava sobrevoando ali sobre mim. Que coisa boa! E aí eu falei, bom, deixa eu chegar ali, eu terei um tempo muito real. Mas antes de chegar diante das pessoas, talvez você não veja até que você fique o tempo suficiente em oração. Mas agora, para começar, esses 5 versos nós encontramos para voltar ao que deixamos na semana passada. Encontramos Paulo aqui em Efésios 1, 13 e 14. Ele nos disse que nós temos a preeminência da nossa salvação, o penhor da redenção. Porque o Espírito Santo, que é o penhor da nossa redenção, e isso, as próximas semanas de ensino serão baseadas em redenção. Veja, sobre redenção, não sobre justificação, não, isso estará baseado em redenção, não sobre o ofício meditatorial de intercessão, mas sobre redimido. Uma herança que foi perdida, que foi tirada e foi redimida de volta para nós de novo. E como tudo isso veio, e como Deus planejou antes que houvesse o mundo, e como seguro a igreja está ancorada. E eu penso que é o tempo que nós temos que saber aonde nos encontramos. Como você pode fazer qualquer coisa a menos que você tenha fé no que está fazendo. Você tem que ter fé.
E esse é o propósito de fazer isso para a igreja CRI, é que dê aos crentes fé e confiança em que eles estão firmados, porque é a palavra do Senhor. Então, enquanto através das Escrituras solenemente colocada de Gênesis até Apocalipse, de trás para frente, de cima para baixo, não tem forma do diabo entrar ali de forma alguma, temos perfeita confiança, você sabe onde está firmado. Veja, a mesma coisa será com a nossa irmã na cadeira de roda, ou talvez outros que estão doentes e aflitos. Se você pode ter perfeito entendimento que se Deus, o bom prazer dele é fazer você ficar bem, não tem demônios suficientes no mundo que pode te manter com essa doença. Veja, quando você entende que Deus tem prazer em te fazer ficar bem, e foi o que Ele fez por você, e você entende quando você não faz uma certa coisa, é como isso. Se eu disse você de todo o meu coração que você está com fome, quase morrendo, e você tem confiança que eu sou uma pessoa confiável, e eu digo a você que tem $1.000 ali, como você chegar ali, que rua você deve pegar, onde ir, e você entendesse exatamente onde está o dinheiro, veja, então você ia começar a regozijar bem lá, a mesma coisa como se você já tivesse esse dinheiro, que você crê em mim. Então vê, isso não é diferente de qualquer outra coisa. Se você entender, você ficaria tão feliz da cura como se você a tivesse, porque você está positivamente confiante que você tem. Você tem confiança naquele que prometeu a você. Você tem confiança que ele não pode mentir. E ele disse a você exatamente aonde isso estava. Então você tem confiança que você está indo e você já está a caminho, porque isso é a sua fé, que é o penhor da nossa redenção, preeminência. Em outras palavras, tentando dizer que você está redimido das coisas e que fé é uma substância bendita, ou melhor, o penhor da nossa cura. Veja, quando ele diz, eu sou o Senhor que te cura, isso é tão bom e é tudo o que precisa. E isso te faz ficar feliz, não importa o que aconteça, não importa, pode ficar pior, você está mais feliz do que era antes, porque isso é perfeitamente correto, você tem a segurança que isso está acabado. Quantos entendem isso agora? Levante sua mão. Ali está você, a evidência das coisas que não são vistas. Agora, encontramos ali que, nesse início do primeiro capítulo, nós encontramos que o 5º capítulo é um capítulo que liga, é um diamante rico que junta a última parte da era da igreja, ou do capítulo 3. O 4º capítulo diz que John foi levado aos céus, e o 5º capítulo está preparando quando ele foi para as 7 eras da igreja. Então, João levantado no 4º capítulo, o 5º capítulo, ele está preparando a cena ali para a abertura dos 7 selos, como ele fez no 1º capítulo de Revelação, abrindo as eras da igreja. Ali ele estava entre os 7 castiçais e olhando, um como jasper e sardônias, e se preparando para as 7 eras da igreja. Agora ele está preparando para essa abertura dos 7 selos da redenção. Veja, isso é o que o 5º capítulo é. Essa é a razão que eu estou tentando ler e pegar dali em diante e falar sobre isso e outras partes das Escrituras. E isso não é verso para verso, algo pode acontecer. Estamos preparando para algo acontecer. E se você tiver a preparação, então você estará pronto para aquilo. E isso vai te dar mais fé do que qualquer outra coisa. Agora, os selos, eu vou pegar as Escrituras e comentar aqui. E agora em Efésios 1, 13 e 14, se você quiser anotar, nós temos a preeminência, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a preeminência da nossa herança. Em outras palavras,
é a segurança. A preeminência é a segurança que o pagamento final foi recebido em Cristo. É a bendita esperança e segurança que temos vida eterna e somos herdeiros de todas as coisas que Ele comprou. Oh, que coisa! Você pode ver? Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, eu vou continuar citando isso porque eu não quero que você perca isso. É o selo de Deus que aprova que todas as coisas que Cristo morreu, por isso pertence a nós. É Deus dizendo, eu tenho recebido você agora, e eu te darei o selo que vocês estão esperando por aquele tempo. É a nossa completa redenção. E isso é que nós temos tido parcialmente já redimido. E eu disse no outro domingo o que isso era. Aqui numa vida menor, como um pecador, sujo. Agora, ele toma um banho de hora em hora. E ele veste as melhores roupas. E ele se torna um estudante. E ele continua sujo, como as paredes no inferno, a sua alma. Veja, agora os cristãos vão acima disso, porque eles têm o penhor da nossa herança aqui. Ele foi levantado fora dessa sujeira, aqui, e cavalga por cima disso. Olha como isso, como o Paul Rader disse uma vez, estou cavalgando nisso. Estou cavalgando nisso. Isso é onde está agora. Que segurança! Sou de Jesus. Oh, que sabor! Que eu pude me sentar na fonte da glória divina. Eu sou agora herdeiro da salvação. Eu fui comprado por Deus, nascido do Espírito e lavado com seu sangue. Não é de me perguntar, isso é minha história, essa é minha canção, cantando e louvando os seus louvores todo dia. Veja, foi levantado acima das sombras e provou o penhor da nossa herança completa, porque Deus já puxou e soltou as raízes das coisas do mundo e nos plantou num solo superior. Levantou-me fora, me transformou das coisas do mundo, tirou todas as raízes e ramos e tudo, me levantou fora do barro e me colocou sem pecado, plantado no topo do monte Sião, ficando ali diante do bendito Santos de Deus, como cidadãos do reino, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Toda sujeira saiu da nossa mente, nossos corpos foram lavados com água pura e o coração purificado com o sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo está habitando o tempo todo nos nossos ramos, nos purificando e nos levando a boas raízes, nos mergulhando profundamente. Não é maravilhoso? É o penhor da nossa salvação. Nossa herança perdida, esse capítulo revela. Nossa herança perdida, ela foi reclamada pelo nosso gracioso, precioso parente redentor. Como Deus veio e transformou, mudou o seu jeito de Deus e se fez homem para que pudesse ser humano, para se tornar um natural, humano, parente redentor e redimir-nos de volta do mundo a uma pessoa natural. Amém.
Agora, como Deus, o sobrenatural, se transformou em natural e se transformou num parente, porque Ele não poderia contrariar suas próprias leis. Para que pudesse vir, Ele tinha que vir como parente, um relacionado ao parente, de quem Ele iria morrer. Agora, sabendo que o homem iria cair, Deus não fez para que ele caísse, mas teria que estar perdido para que Ele pudesse manifestar a todos os homens o atributo de Deus, que Ele poderia ser o Redentor, que Ele pudesse ser o Salvador do homem que tinha caído, que Ele pudesse redimi-lo de volta. E por isso que nós temos noite, porque tem que ter dia, e por isso que tem que ter doença para que pudesse ter saúde. Tudo tem que ter um pró e um contra. Agora, nosso parente redentor, notem aqui, estou escrevendo isso aqui no 5º capítulo. Quando ele orou, vamos aqui no 5º verso, ele disse: não temas. Um dos anciões disse a mim: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir os livros e soltar os selos dele. E eis que no meio do trono das 4 bestas, no meio dos anciões, tinha um cordeiro. Um cordeiro. Por que ele não viu o cordeiro antes? O cordeiro tinha sentado no trono do Pai, ali nas guardas. João simplesmente viu as 4 bestas sentadas ali, diante dos querubins, estando ali na guarda do lugar santo. Como nós vimos no domingo passado, na lição, ele não podia ver, porque estava além daquilo. E ali estava misteriosamente o cordeiro, aquele que pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ele não podia ver. E aquele cordeiro era Cristo, em outras palavras, os atributos. Ele era gentil, manso como um cordeiro. Agora, notem, o último redentor, o cordeiro redentor, como o primeiro, nunca pôde mudar. Amém. O primeiro redentor foi um cordeiro. No jardim do Éden, foi um cordeiro que Deus ofereceu. E aqui novamente, no livro de Apocalipse, é de novo um cordeiro. Para redimir o quê? A condição caída, a herança perdida das pessoas, a raça das pessoas. O cordeiro voltou para redimir, como foi no início, para nos redimir. Redimir o quê? De que ele foi nos redimir? Nos trazer de volta tudo o que tinha perdido. É algo que foi perdido, então trouxe de volta. O que ele trouxe de volta através do cordeiro? Tudo o que tinha no início. O que nós tínhamos no início? Vida eterna. Nós somos herdeiros do mundo. Nós tínhamos vida que nunca morreria. Nós nunca tínhamos doenças. Nunca ficaríamos velhos, não teríamos problemas. Não tinha funerais, não tinha cemitérios, não tinha demônio, não morte, não cabelo branco, não ombro curvado, sem chorar. Tínhamos vida eterna. Nós tínhamos jurisdição sobre toda a terra. Éramos como Deus na terra. E ali, aqueles que estavam ali disse... E ali a gente poderia dizer para o vento que estava soprando: seja a paz, e ali haveria paz. E veja, Ele vai redimir tudo de volta para nós de novo. Pegar isso tudo de novo. Agora veja, a natureza está esperando para o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus ser manifestados. E nós temos as primícias da nossa salvação agora. E aquele irmão que estava morrendo com câncer estava ali, num respirar da redenção, orou a oração da fé
e aquela sombra saiu do homem, a saúde veio de novo, porque ele tinha um penhor da possessão, veio. A natureza está crescendo e crescendo. A natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza foi amaldiçoada pelo seu mestre. E quando o seu mestre foi amaldiçoado, o Supremo, a natureza caiu com seu mestre. E o parente redentor veio para redimir de volta o mestre sobre a natureza. Então a natureza está aguardando pelo homem, o mestre. E o que podemos fazer? Ali, nós não tínhamos isso, amém? Toda a natureza está esperando pelo seu mestre. E o seu mestre é os filhos de Deus, que foi dado à terra. Agora Deus terá o seu céu, sem dúvida, mas essa foi dada ao homem. E o parente redentor será o que vai nos redimir de volta ao que foi perdido. Que coisa maravilhosa! Simplesmente o Cordeiro Redentor. Quando esse trabalho estiver finalizado, todas as coisas de novo. O que todas as coisas? Teremos todo o poder. Teremos vida eterna. Teremos saúde eterna. Teremos juventude eterna, poder eterno. Será eterno junto com o eterno. Então, nós estamos esperando esse tempo chegar. Esperando. E esse sétiplo livro do plano de redenção foi nos trazido e é isso que o livro guarda. Veja, quando chegar nesse 10º capítulo aqui, quando esse ângelo vem e leva o livro para ler e come e faz algo ruim na sua barriga, mas ele foi doce. E quando ele digere isso, tudo é contra você, isso faz mal. Todo mundo diz que você é um santo rolador e coisas assim. Você está fora da sua condição. Quando ele digere isso e você começa a testificar da sua glória, isso é doce no seu paladar. E quando você fica ali numa reunião, glória a Deus, aleluia, mas quando eles apontam para você, mas é doce nos seus lábios. Esse é o livro da redenção. Agora, nós queremos dar uma pequena ilustração aqui no capítulo 5. Então, nós começaremos o 6º verso para começar. Agora, eu quero que notem o plano da redenção e como ele previu. Ele trabalhou perfeitamente em Ruth e Boaz. Agora eu falei disso domingo passado e eu quero dizer de novo sobre Ruth e Boaz. Agora tinha 4 estações, 4 junções em Ruth e Boaz. O primeiro é Ruth, decidindo. Quantos lembram aqui dessa mensagem? Levante suas mãos, eu vejo quase todos vocês estão em fitas, assim por diante. Veja, Ruth primeiro, ela tinha que decidir se ela iria entrar na terra ou não com Noemi. Ela tinha que fazer uma decisão. Então ela chegou lá, a próxima coisa que ela tinha que fazer, se ela tinha que servir no campo de Boaz, ali, descalça, atrás dos ripadores, dos coletores, servindo. Então encontrou graça ao olhar de Boaz. Então ela tinha que esperar Boaz fazer o trabalho de parente redentor. E ela teve que voltar todas as coisas de Noemi, a Moabita. E o próximo estágio de Ruth, a recompensa. Agora Ruth decidindo perfeitamente. Veja como a Bíblia não foi tão inspirada. Não tem nada errado com ela. Cada palavra é inspirada, cada palavra simplesmente encaixa da forma que é plantada. Toda coisa junta perfeitamente e faz rodar perfeitamente e em milhões de segundos, exatamente correto. Agora note isso agora. Ruth decidindo, ela teve que fazer uma decisão aonde ela iria. Decidir se ela teria que ir lá ou não. Ela teve que fazer uma decisão. Agora, isso é a forma que todo crente tem que fazer. Você tem que deixar os seus velhos hábitos, sua velha vida. Você tem que deixar as coisas do mundo. Irmão Roy e a irmã Robertson estavam doentes. Isso, eu ia falar algo aqui
que eles estavam doentes com alguma coisa, eles tinham que deixar aquele estilo de vida ou coisa assim e atravessar uma nova terra com novas pessoas que eles nunca conheceram antes. Isso não é assim quando você se torna um cristão. Você deixa as piscinas, você deixa as boates, você sai do meio daquelas pessoas, eles choram e pulam para cima e para baixo e parece um bando de pessoas malucas com você. E você tem que fazer a decisão se você vai ou não. Isso está correto. E quando eles fazem isso, as pessoas vão fazer graça de você. Eles vão querer fazer isso automaticamente. Eles não esperavam isso para começar. Agora Ruth é a mesma coisa. Quando ela ia com os moabitas ali atravessando a terra de Israel, num bando de fanáticos, ela teve que fazer uma decisão. Ela teve que decidir. E você tem que decidir. E finalmente, quando ela fez a sua decisão, ela andou de volta a uma nova terra. Agora isso era justificação, isso é correto? Agora veja essa igreja, veja que perfeito. Agora quantos lembram da semente de Abraão que foi pregado? Lembra? Justificação, batismo no Espírito Santo, isso é correto ou não? Ruth fazendo a sua decisão, um tipo da igreja, a igreja gentia. Veja, ela decidiu atravessar nessa terra. Agora muitas vezes nós matistas, metodistas, pensamos que ela teria que fazer quando ela começou. E não tinha lugar para onde ir, mas ela tinha que entrar na terra. Agora veja, a próxima coisa que ela tinha que fazer, ela teve que trabalhar. Ela se tornou uma legalista. Ela teve que trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor, como você precisa. Ela entrou no campo, colocou suas roupas sobre ela e foi entre o campo e ali atrás dos coletores para poder suster alimento para o seu dia. O que ela estava fazendo? Ela estava tentando achar favor com Boaz. Então ela trabalhou no estágio de legalismo. Isso é exatamente o que a igreja fez. Os luteros criam pela fé e entraram na terra, mas o metodista pensava em santificação e o que é um ponto legalista de se ver. Nós temos que fazer coisa, eu tenho que deixar, eu tenho que deixar meu cabelo crescer como uma mulher. Se eu não fizer isso, isso está errado. Eu tenho que deixar de usar maquiagem no meu rosto. Eu tenho que deixar de usar calças ou shorts como as outras. Tenho que fazer algo. Veja, isso é o estado de justificação. Isso é o estado de santificação. Agora, finalmente, ela encontrou favor com Boaz. Então, Noemi disse a ela o que aconteceu. Você espera aqui. Enquanto Boaz faz o trabalho do parente redentor, porque ele é o único que pode fazer. Ele é o próximo parente ali, e você simplesmente espera aqui. Não vá para o campo, não mais, não faz essa coisa ou outra, simplesmente espere até que o parente redentor cumpra tudo. E ela descansou, amém. Isso é exatamente o que a igreja precisa fazer nesse último estágio de Pentecoste. Veja, começando o Pentecostes, eles tinham que fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Agora, o que a igreja está fazendo? Ela está descansando. O que é descanso? Aqui está. Descanso é o Espírito Santo. É o dia sabático. Os adventistas do sétimo dia quer dizer que sábado é o dia sabático ou algo assim. Em Hebreus, no capítulo 4, aqueles que entraram no seu descanso têm cessado de todas as obras, como Deus fez das suas. Então, o sábado é o Espírito Santo. E Ruth estava descansando, era um tipo da igreja descansando nas promessas de Deus. Nós temos a preeminência da nossa salvação. Nós não temos preocupados aonde nós estamos, ou nós estamos indo. Isso é correto. Deus disse sim. Ele prometeu. Essa é a preeminência. Amém. E já tem sido recebido. Cristo já tem nos aceitado. E nós sabemos aonde nós estamos agora. Amém.
tudo o que tem que fazer. Ele está ali fazendo o trabalho de parente redentor. Ele tem a preeminência bem agora e espere até que ele volte. E a próxima coisa que Ruth fez, Ruth foi recompensada. Isso é que a igreja fez. Ela entrou em justificação debaixo de Lutero. Ela entrou em santificação com Wesley. E o batismo do Espírito Santo nos últimos dias. E agora descansando com o penhor da nossa herança. Que nós sabemos que algo aconteceu em nós. Nós passamos da morte para a vida. Estamos esperando, como a natureza, receber a vida imortal, o comprimento imortal dos nossos corpos que foram redimidos. Tudo redimido. Nós estamos esperando Ele retornar no portão. Amém. Então o que? Ruth foi recompensada. E isso é quando nós seremos recompensados. Veja, esse livro dos 7 selos que foram abertos diante de nós. O que são essas coisas? São mistérios. Eles não estão escritos na palavra. Eles têm que ser revelados pelo Espírito Santo. Mas notem, atualmente eles foram revelados através das Escrituras, mas foram escondidos das pessoas. Quando nós pegamos o rolo, depois de um tempo, ver como isso foi, e vamos ver como isso as coisas se abrem. Agora sim, descansando. Ruth, debaixo de justificação, você vê no seu dia. Amém. Ruth, debaixo de santificação, trabalhando, legalista. Ruth, descansando, esperando Boaz retornar para terminar a obra. Agora, nosso Boaz terminou o trabalho no Calvário. Veja, mas antes de vir e voltar para casa, ele vai para casa primeiro, em João 14, preparar um lugar para nós. Glória! Não deixa o seu coração ser perturbado. Creia em Deus, creia também em mim. Na morada de meu pai há muitas mansões. Se não fosse, eu não diria a vocês, mas eu vou preparar um local. E quando eu retornar, para receber vocês. Veja, Boaz fazendo isso, o que ele fez? Ele vai lá, fica junto com os anciões diante do portão, pega o seu sapato e joga diante das pessoas para redimir Noemi para a sua herança. Ele levou a Moabita com ele. Então Jesus veio e o que ele foi redimir? Israel. E o que ele fez para pegar Israel? Ele teve uma noiva gentia. Sim, ele pegou Israel. Então ele teve que pegar os seus próprios, mas primeira coisa que ele teve que fazer, redimir os seus. E a igreja gentia, simplesmente uma irmã da mulher israelita ali, da igreja israelita, certamente ele tinha que redimir Israel para pegar isso e para redimir Noemi, para pegar Ruth, sua noiva. E antes de fazer isso, oh, que glória! O que ele fez? Ele foi para a fazenda. Eu acho que ele pintou tudo ali, colocou, adornou ali o chão. Talvez ele construiu uma nova casa, que é o nosso caso. Ele está construindo uma casa para nós. Tudo pronto para retornar de volta para o casamento, amém? O que Ruth estava fazendo, uma coisa só, descansando, aguardando. Não tinha mais problemas, não tinha mais frustrações. Eu tenho que ser metodista, eu tenho que ser batista, eu tenho que ser presbiteriana. Não. Simplesmente o Espírito Santo descansar. Eles estavam esperando aquele dia milenar. Glória! Quando os benditos do Senhor serão capturados como a noiva e partiram a terra chorando pelo dia dessa doce redenção. A natureza está chorando como as folhas de figueira, esperando ser soltas quando aquele parente redentor vem e tomar a sua noiva. Agora ela está descansando debaixo de santificação, não, debaixo de justificação, não, mas
na justificação, santificação, no descanso. Agora Isaías 28, no verso 18 diz, preceito deve ser sobre preceito, linha sobre linha, um pouquinho aqui, segura o que é correto, por lábios gaguejantes falarei em outras línguas esse povo, e ali irá o descanso, o sábado, e quando a igreja vai e aguarda, veja, e ali há justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, descansando, esperando. O que agora, nessas revelações, você vê aonde está? Veja, essas coisas não poderiam ser ditas até esse dia. Ela não poderia ser dita. Não estava aberta aos filhos dos homens. A Bíblia diz que é assim. Agora, deixa eu mostrar para você na Escritura que isso aí não poderia ser aberto até aos filhos do homem nesse dia. Agora nós estamos terminando com essas coisas benditas bem aqui. Veja no verso 6, ou na parte do quinto verso ali, quando ele diz, eis um cordeiro, mas ele viu um leão. Ele viu um leão ao invés de um cordeiro. O que isso era? O trabalho de mediatorial ele estava sendo o mediador no final das eras da igreja, o leão da tribo de Judá fazendo um trabalho de intercessão. E ali ele era um leão, ele foi então um juiz. Agora, ele pega o livro da mão. Lembre-se, quando o homem foi para redimir, não esqueça disso agora, quando ele foi redimir, ele foi à porta da cidade com os anciões, e ali ele anunciou o propósito de estar ali. Foi o que ele fez nas portas. Ele disse, estou aqui para clamar a mim mesmo como um parente redentor, a essa minha herança, fazendo a mim mesmo diante dos anciões da cidade. Veja, e ali foi quando João chorou. Algum disse na semana passada que João chorou porque não encontrava ninguém que era digno. Não era isso? Um homem com a influência do Espírito Santo não pode chorar por isso? Ele não chorou porque não tinha ninguém. Ele não era indigno. Ninguém era digno. Mas ele não chorou por causa disso. Eu creio que ele chorou de alegria, porque o plano da redenção estava escrito ali no livro, não porque não tinha alguém que não fosse digno, mas porque ali tinha um cordeiro que era digno. E glória a Deus, ouça isso diretamente. Isso faz você gritar, veja. Agora, chorando porque ele estava tão feliz porque o cordeiro foi e pegou o livro e pegou da mão dele que estava sentado no trono, e assim que ele fez com o anjo poderoso, chorou, quem é digno? E eles advertiram bem ali, advertiram que era um parente redentor, fez o trabalho imediatamente. Quem é digno tomar o livro? Então João começou a chorar. Então o que aconteceu? Você vê que ele se manteve ali. O que foi? O digno? Teve ali, Gabriel era digno, mas ele não era um homem, ele era um anjo. Miguel era digno, mas ele não era um homem, era um anjo. Tinha que ser alguém, uma pessoa terreal que fizesse isso, que pudesse ir lá com o cordeiro, que foi morto da fundação do mundo, e pudesse estar ali. E ali estava, foi por isso que João chorou, amém? Porque ele viu a coisa toda. Assim que foi advertido quem é digno, e foi advertido que veio o parente redentor, e ele estava ali como um cordeiro. E o que foi isso? Ele andou pelo trono com o Espírito de Deus sobre ele, pegou o livro bem à direita e descansou ali no trono, e diante dos anciões que se prostraram diante deles. E ele é digno, porque fosses morto. E ali estava o livro da redenção, o livro da intercessão. As eras da igreja finalizaram e começou o Redentor. E aí começou a revelar os 7 selos. Agora notem que no livro um trabalho meditatorial foi feito e ali foi terminado. E ali nos 3 capítulos que terminaram, agora redenção é para ser revelado. O que é isso? Agora ele pegou o livro, colocou, entrar dentro de coisas bem importantes. Vocês vão ver isso. Agora, eu quero que vocês tenham certeza. Notem, redenção. Depois, imediatamente da sua intercessão foi feita para a igreja,
foi quando ele revelou a si mesmo como parente redentor. Você consegue seguir isso agora? Agora ele foi revelar à igreja como ele fez. Então a sua revelação tinha começado. E isso prova que estamos no final do caminho. Veja, agora você pode ver se isso é correto ou não. Eu estou indo através da Escritura aqui. Nós encontramos o que foi revelado. O que é a revelação, a redenção, como foi revelado. Veja aqui o que aconteceu na revelação de Jesus Cristo no batismo da água, quando a revelação que não há inferno eterno diante de vocês. Veja, você não pode ter vida eterna a menos que seja salva. Você não pode queimar no inferno eterno. Você teria que ter vida eterna. E você não pode ter vida eterna no inferno. Porque só tem uma forma de vida eterna. E eu estou certo que vocês, a igreja entende isso. Agora veja, quais outras coisas, o plano da redenção. Veja o que foi dado a vocês ultimamente, o Espírito Santo, semente de Abraão. O que a revelação significa? A semente da serpente. Veja no livro da Apocalipse, veja, e proveu bem aqui pelas Escrituras que isso era verdade. No livro de Apocalipse, ali de volta em Gênesis, pegamos isso, e ali quando abriu, foi direto ali, de Gênesis a Apocalipse. Pense nisso. Não houve ninguém batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um batismo falso. Eu fiquei diante de 3.000 tantos pregadores em Chicago, e todos eles, provei a eles, e todos eles choraram. 70 deles vieram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. E a semente da serpente que foi ali mostrada no Gênesis, se a serpente não tinha semente, então Cristo não nasceria. Porque ele disse, eu colocarei inimigo entre a tua semente e a semente da serpente. E ela não era um mito, assim como Cristo não era um mito. Assim como a igreja não é um mito. E você não pode separar. A serpente tinha uma semente. E isso aonde confunde eles. Porque eles não podem entender. Porque eles não têm a revelação disso. Veja, se você quiser, venha e discuta comigo. O púlpito está aberto a qualquer tempo. Eu não quero dizer discutir, mas simplesmente venha e traga isso diante deles. E eu fiz isso diante da associação. Eu estou dizendo isso e não pode estar errado. Veja, venha no meu rosto e fale isso. Isso tem que ser real. Você tem que saber se é correto ou não. Não vá titubeando nisso, tem que saber melhor. Veja, mas o Espírito Santo, o anjo do Senhor, veja, todas essas coisas aconteceu e o anjo do Senhor estando perto. Eu não saberia essas coisas, mas tem que ser a hora, porque está aqui. E disse quando esses 7 espíritos ali, essas coisas, vejam, isso é a hora que nós estamos vivendo, que essas revelações deveriam vir. E o livro da revelação está revelando Jesus Cristo. E ali, o primeiro capítulo, ele revelou quem ele era. E agora, nos 7º selos, revelando que está fazendo um trabalho de redentor da terra. E ali, falando do medo das pessoas, dessa eterna, redenção eterna, justificação pela fé, santificação, o batismo do Espírito Santo e o quê? Que nós estamos seguros eternamente, falando das dúvidas, tirando as dúvidas das pessoas, que nós temos a preeminência da salvação, que Deus tem selado você até o dia da redenção, Efésios 4:30, não entre vocês o Espírito Santo que está selado por dia da redenção. E como você vai, mesmo que você seja um apóstata, você não pode se perder, se você está no estado que você não estava no início, mas se você é um filho de Deus, então o cordeiro uma vez moído, você não pode ser, se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você, então você está ouvindo um som falso de algum lugar. Agora você mostra isso e fala sobre segurança eterna, e não tem nada sobre isso.
Eu desafio qualquer pessoa a isso. Veja, anda com essa palavra e veja o que acontece. Irmãos, se você dizer alguma coisa, você pode dizer, Deus disse isso. Tudo, Deus prometeu. Isso vai acontecer. E ali tem sido tantas coisas ao redor do mundo e nenhuma delas tem falhado. Por quê? Basicamente está dentro da promessa de Deus. Eu sei que é verdade. E se uma coisa que eu estava dizendo sobre alguém revelando o segredo do coração me mostra na Escritura, desde que eu comecei pregando, veja, e mesmo sem ter educação, quero que você se lembre disso. Veja o que eu disse. Deus amou o mundo que deu o seu próprio filho. E eu não sabia nem ler, falava para minha esposa, lê o próximo verso, querida. Eu mesmo não podia nem sequer ler. E veja, olha, quando eu estava ali naquela caverna, um dia, e o Espírito Santo desceu com a doçura e começou a revelar a si mesmo, dizendo, pessoas, e a despeito de todo o fanatismo que existia, aleluia, nós filhos, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é exatamente o que eu disse. É o livro da revelação. E ali aquele grande mistério sendo revelado. E falando, e advertindo sobre batismo de crianças, e falando que não há inferno eterno. Tem um lago de fogo. Eles serão punidos, mas certamente será consumido. Ele pode durar centenas de milhões de anos, mas não pode ser eterno, a menos que seja salvo. E se você foi salvo, você tem que ter vida eterna. Como pode ter vida eterna se não foi salvo? Como você pode queimar eternamente se você não foi salvo para receber vida eterna? Vê que não faz sentido? Agora segurança aqueles que Ele chamou, que predestinou, Ele chamou, aqueles que Ele chamou, Ele justificou, aquele que Ele justificou, Ele glorificou. Paulo disse-nos no capítulo 1 de Efésios que Deus, desde a fundação do mundo, tem predestinado para a adoção de filhos de Cristo Jesus. João, no livro de Apocalipse, o inimigo nos últimos dias, um inimigo religioso, faria organizações assim por diante, teriam cultos e enganaria os eleitos se fosse possível, enganaria todos que o nome não estava no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto, 1900 anos atrás, não, Senhor, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Veja o que está falando, é os selos se abrindo, trazendo, revelando o plano da redenção. Isso que está tudo acabado, está tudo finalizando, estamos no tempo final. Essas coisas estão sendo reveladas. Vejam, agora, o parente tinha os 7 selos da redenção. O dono original que perdeu no Jardim do Éden através de Adão, e ali de volta o dono original, ele foi na terra ali, quando Satanás entrou, ele foi lá e ele pegou aquilo. A terra não pertence a ele, pertence a Deus, mas ele foi lá e entrou naquilo. Olha, eu poderia dizer algo agora, mas é melhor eu não dizer. Isso foi, de fato, a redenção. E isso é um livro selado. Está amarrado, de fato. Ele revelou os selos, trouxe, abriu e deu a herança ao seu povo. Deu a herança se tornando parente redentor e livrou-os. A quem nós pertencemos a Ele. E quem estamos redimidos? Ao invés de trazer a si mesmo de volta ao povo. Satanás foi o possessor disso até agora. Ele entrou
E nós iremos bem rápido nisso, pegando pelas Escrituras. Mas finalmente, quando ele veio, houve um teste, a hora do show. E ali haverá o lago de fogo. Jesus nos apóstolos tem 4 títulos de filho. Jesus tem 4 títulos de filhos no Evangelho. Filho de Davi, como filho de Abraão, filho do homem e filho de Deus. Agora veja como nosso parente redentor, Jesus Cristo, ele se torna o filho de Davi, o que é o herdeiro do trono. Glória. Ele herda o trono sendo filho de Davi. Deus disse ali atrás: nunca deixarei Davi sem a semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele se transformou o nosso parente redentor e esperando ali no lugar pronto onde ele possa reinar conosco. Como filho de Davi, herdeiro do trono, como filho de Abraão, herdeiro da realeza. Sim, herdeiro da realeza. Palestina e todas as coisas nela. A semente de Abraão. Ele era o filho de Abraão. Como filho do homem, como ele foi perdido na terra, como filho do homem, herdeiro de toda a terra. O que ele foi? Ele estava retornando ao que era antes. Agora, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele herda o trono. Como filho de Abraão, ele herdera a realeza. Como filho do homem, ele herda a terra. Como filho de Deus, herda céus e terra. Esse é o nosso Redentor, nosso parente Redentor. Vejam. Olha, isso me faz tão bem. Aqui é onde eu estou realmente me alimentando. Veja, deixa os seus corações soltos com Deus por alguns minutos. Ouçam a isso. Satanás, ele roubou. Ele não tinha propriedade legalmente sobre isso. Ele pegou isso 2000 anos, bagunçou de alguma forma e tomou isso. Mas Cristo voltou como um parente redentor para dar isso de volta para nós. O que Satanás está possuindo. Mas você sabe, depois dessa grande briga tiver terminado, ele vai ser jogado no lago de fogo. Isso vai terminar com aquilo. Mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Agora ele é um ladrão. Agora no Antigo Testamento, se um homem perde a sua herança e alguém vem na sua terra, ele não podia segurar mais tempo até 50 anos. Depois de 50 anos, o ano do jubileu vem. E tudo volta ao seu estado original. Quando o homem está ali no campo e troca a trombeta, ele diz: eu não sou mais um escravo. Eu posso retornar para a casa da minha família. Tudo volta ali. E aquele possuidor já não tem mais nada. Veja, e ali fora do solo. Por quê? Porque ele está vindo. Aleluia, um desses dias o reino do mundo cairão e o verdadeiro dono virá num desses dias. Amém. Agora, foi um tempo que estava em disputa. Dos 40 dias ao início, ao primeiro dia da limpeza do santuário, quando Cristo subiu, tinha um debate no grupo de Satanás se ele iria crescer ou ressuscitar ou morrer. E aí houve uma proclamação. E você que vê a Bíblia, você veja, dentro das suas pessoas ele foi roubado e os soldados deram dinheiro para roubar o corpo dele. Agora veja, isso não pertence. Agora no dia 50, no dia de Pentecoste,
Veja, o possuidor legal vem no meio deles, aleluia, e mostra que isso não era uma organização, isso era a preeminência, o dinheiro, que a igreja não teria o controle, não seria controlada pelas organizações e coisas assim, mas seria o batismo do Espírito Santo, o poder e o amor de Deus. Isso não faz algo com você? O verdadeiro possuidor, aonde foi isso? Nas mãos de Deus. E ali, não mais que 50 dias, se você vê ali nos Levíticos, nas leis ali, se você vê o verdadeiro dono original, ele volta ali, depois de 50 anos, quantos de vocês sabem disso? Ele volta para o verdadeiro dono original depois de 50 anos. Um ano significa como um ano, um dia significando um ano. E ali na crucificação, aquele parente redentor sendo morto ali na Páscoa, e eles disputaram o corpo. A igreja cria que ele era um parente redentor e ele tinha que redimir. Então, eles pegaram o seu corpo e esconderam em algum lugar. E sem dúvida as pessoas falaram o que aconteceu com ele, o que aconteceu. E ali no dia 50, depois ali que houve a disputa, então Deus foi ali com o Espírito Santo de volta e todos aqueles possuidores ali, e colocou o Espírito Santo e revelou o penhor da salvação. Agora, irmãos, não quero mais magoar seus sentimentos ou coisas assim. Se a organização está correta, e tudo bem ser católico por organização, batista por organização, mas você está perdido. O penhor da nossa salvação não está em pertencer à igreja, o penhor da nossa salvação não está em ter alguma organização, mas o penhor da salvação é ter o Espírito Santo sem organização, amém. Ele não poderia suportar isso, mas no dia 50, ali estava, e o poder de Deus os levou ali, o original. No dia 50, no ano do jubileu, todas as coisas retornavam. E ali, no ano do jubileu, estava ali sobre esse tempo. E veja, e Pentecostal caiu na América por cerca de 50 anos, e simplesmente em cerca de 50 anos começou a cair o Pentecoste. E a igreja então revelou os livros dos 7 selos, a revelação de Jesus Cristo, os 7 selos, e nenhum deles podem receber. Eles não puderam, eles começam a ver o ano do jubileu, vejam a bagunça que está em torno disso, e eles têm a segurança em Cristo, levam o nome de Jesus no batismo, e tanto esses mistérios grandes aqui dos 7 selos, e eles vejam que esses selos nas pessoas, nos olhos das pessoas. Deus seja meu ajudador, eu provarei a vocês pela Bíblia, com certeza a Bíblia diz isso, e você crerá que não haveria nada, Pai, Filho e Espírito Santo, até esse tempo. Eles não podiam, eles criam num inferno eterno, eles não poderiam crer em segurança eterna, eles faziam graça disso. Essa é a razão que, vejam, os presbiterianos, e vejam, bebem, fumam essas coisas. Veja, mas isso foi tirado da verdadeira. Isso quando eu falei da trombeta que soa, se você não vê a coisa desde Gênesis até Apocalipse, quando esses selos são abertos. Vejam. Agora veja, irmão, simplesmente eu tenho que partir. Nos próximos dias eu tenho como que 6 páginas aqui. E temos um culto batismal vindo. Deixe-me ler algo aqui sobre esse ano do jubileu. Veja, vocês estão anotando as escrituras, Jeremias 32, começando do 6º verso. Antes de você ir para casa, eu quero que você leia Jeremias. Deixe-me pegar ali uns minutos da leitura. Agora lembre-se, o livro estava selado. Agora, no tempo da Bíblia, eles não tinham um livro como esse. Os livros eram enrolados assim, como um rolo. Isso é chamado um rolo. Veja, quantos sabem disso? Um rolo. Veja, o livro estava selado com 7 selos na Bíblia, e foi selado com 7 selos. Agora veja como aconteceu. Jeremias, quando ele ia profetizar ali, no capítulo 32, que haveria
um caminho do cativeiro ali na Babilônia, e haveria 70 anos, e ele profetizou. Então, vocês, leitores bíblicos, sabem desses tempos, e teria ali 70 anos. E atualmente, ele era o parente mais próximo, um primo. Seu primo Hanamael, ele era o próximo parente. Então sabia que o inimigo teria os papéis e assim por diante, e ele saberia que Deus jamais abandonaria seu povo. Então, quando viria, ele teria direito a possuir a herança, e ele poderia ter isso. Quantos já ouviram falar nisso? Tudo bem. Você leu, tudo bem. Agora, veja, foi selado nesses rolos aqui, e a coisa mais linda, mais bonita que você já pode ver. Agora eu vou tentar ilustrar isso com um pedaço de papel aqui. Não sei se eu conseguirei ou não. Agora, aqui é a forma que foi escrita. Agora, ele pegou e ele selou dessa forma. Cada uma para baixo. Veja o que aconteceu. Cada um desses selos que foi escrito aqui é uma herança de algum lugar, e todos eles caíram ali para ser herança, estavam selados dessa forma. E Deus tinha esse livro dos 7 selos assim, dessa forma, e a revelação veio e cada vez tomava desse lado do livro assim, e vem de Revelação, Apocalipse e essas coisas de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, isso tem que juntar na Bíblia inteira. Agora, você revelou mais um pouquinho sobre o inferno eterno. Veja, não tem coisas como inferno eterno. O inferno foi criado para o demônio e seus anjos para punição. E a palavra inferno, se o inferno foi eterno, ele não poderia ser criado. Veja, não há tal coisa. Que coisa. Você não pode fazer o inferno eterno. Então estava abrindo essas coisas para essas pessoas aqui. Agora, isso dá a figura da Bíblia inteira, e estava selada, estava escondido dos olhos dos prudentes e sábios, mas foi aberto para aqueles que estavam através da Bíblia. Glória a Deus. Irmão, você pode achar, você pode pensar, mas eu estou dando um jubileu gastronômico aqui. Você vê o que eu digo? Você tem que ver ali, ler em Jeremias, onde começou. Ali estava livro, ali ele abriu os selos. E você veja o que foi aquele selo ali. Então no tempo do segundo selo, ele abriu o segundo selo, e sabemos o que é isso. Estamos bem agora no 7º selo. Quando o primeiro selo foi aberto, a primeira trombeta tocou, e a primeira praga caiu. Quando o 6º selo abriu, a 6ª praga caiu. Veja, isso mostra a figura que você pode ver. E vamos trazer aqui no quadro negro, e vamos ensinar isso bem aqui, e mostrar e provar para você quando aconteceu bem aqui na Bíblia, e exatamente o que aconteceu no dia. E eu tenho isso sim. Isso é correto. Está nos selos. Agora, quando Jeremias escreveu esse livro, ele selou, eu quero que vocês notem que o livro foi selado, lembre-se, e ele tinha profetizado somente através de profecia. Estão me seguindo? Através de profecia ele sabia a revelação de Deus, que estava ali no país por 70 anos. Lembre-se dele profetizando isso? 70 anos que eles seriam levados em cativeiro. Então, a sua herança foi mantida, porque ele tinha os seus primos através da herança, e isso era escrito legalmente. E o que foi isso? Ele guardou isso num vaso e colocou ali para que esses 70 anos expirassem. Oh Deus, espero que vocês percebam isso. Você vê o que Deus fez?
Ele nunca revelou isso ao sumo e prudente, mas ele escondeu num vaso e criou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e nesse último dia ele abriu os selos e está mostrando isso à igreja. Manteve isso num vaso. Veja, aleluia. Eu sei que você pensa que eu sou o santo rolador, talvez eu seja, vê você, mas está ali, foi guardado num vaso na terra, a redenção da terra. Veja, a Páscoa, tudo mais, os selos, provando Ele mesmo nos últimos dias que Ele está vivo, Ele está na igreja, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora tem sido escondido dos seminários, tem sido escondido das organizações, e nesse último dia foi revelado pela sua própria presença no meio do seu povo. E Ele leva a tentar as pessoas ali, as coisas ali, deixou todo esse igrejismo, e Ele falou através e revelou os selos de si mesmo. Aleluia! Ó, você não ama. Ó, que coisa! Nosso plano, nossa salvação, a mesma coisa agora sendo revelada em Jesus Cristo. Como Ele revelou nesses últimos dias, através dos selos, ninguém mais podia colocar isso, a menos a semente de Abraão, através de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, como o anjo veio nos últimos dias e veio até a congregação e disse exatamente o que ela estava pensando ali, quando ela estava no seu coração. E nesse dia a mesma coisa, e a fé da Abraão, no nome do Senhor Jesus. Uma mais coisas aqui, eu tenho 5 anotadas aqui, só um segundo. Os 7 selos e os 5, 7, as 5, 7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Veja, Jesus, fé, número 5, número da graça. Veja, é o número da redenção. Agora veja, tinha 7 selos e 7 estágios nesse plano da redenção. Agora veja, 7 selos da redenção, 7 Espíritos de Deus. Encontramos, se não são 7 Espíritos, deixa eu mostrar aqui no capítulo 5, eu creio no verso 6, eu creio aqui, e eis que no meio do trono tinha as 4 feras, no meio dos anciões estava ali o cordeiro que foi morto, tendo 7 cabeças e 7 olhos, que eram 7 espíritos do Senhor que varria toda a terra. O que são esses 7 espíritos? 7 mensageiros. O santo de Columba, e Irineu, e John Wesley, e Martinho Lutero. Veja, os 7 espíritos são 7 homens, 7 anjos, 7 mensageiros, 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 chifres e 7 igrejas. Veja, 7, 7, então 5, 7. O que 7 é perfeição, 5 é graça. Deus, a graça de Deus, através das 7 eras da igreja, das 7 mensageiros, 7 Espíritos de Deus, 7 selos da redenção, estamos nisso bem agora, 7 chifres, significando eras. Lembre que chifre significa reino. Lembra da coroa ali? E isso significa reino ou 7 eras. E lembre-se, Jesus disse, alguns não dormirão na primeira vigília, e ali na 7ª vigília ali, quando o noivo vem, e ali uma delas estavam acordadas. Veja, nas 7 eras ali, esses 7 chifres, a dispensação do corpo dos crentes. Mas vamos ali, Jeremias, olha as eras, como foi redimido. Bem ali, os 7 e os últimos desses selos, quando foram abertos, encontramos em Apocalipse 10, que tinha um anjo forte, que era Cristo, que veio, colocou um pé na terra e um pé no mar, e levantou e falou, o dia está finalizado, o tempo acabou, e não haverá mais tempo. Ele disse, e nesse tempo, o mistério de Deus será finalizado. E Deus fará manifesto os selos que foram abertos, como eles começaram a entender que Ele era o Filho de Deus, Ele era Deus mesmo habitando em carne, a revelação de quem
era Deus, e agora com o seu pé na terra e um pé no mar, dizendo que não haverá mais tempo. Veja, o último deles, Revelação, Apocalipse 10, um pé na terra e um pé no mar. Veja, a redenção acabou, e ele estava ali como um leão. Ele era um cordeiro antes, agora ele vem como um leão de Judá. Agora vamos bem rápido agora e pegar o verso 8. E ele pegou o livro das 4 bestas e os 24 anciões diante do cordeiro, levantou harpas e taças, que era a oração dos santos. E ali eles tiveram uma grande adoração. Agora lembre-se que apropriado. Não percam isso. Quando os mistérios da era da igreja estiverem finalizados, quando os mistérios do plano da redenção, os 7 selos foram abertos, imediatamente depois disso, veja, é o tempo, tudo no céu, tudo na terra adora a Deus. Veja, olha esse lugar. E cantaram um novo hino, uma nova canção, isso é adoração. Veja, adorando diante dele, bestas, homens, todos. E agora é o tempo de adoração agora. E eles cantaram uma nova canção dizendo, digno de abrir o livro e desatar os selos dele, que o compraste o sangue do teu semelhante, pessoas, povos e nação, e tu és o Deus, Rei e Sacerdote, e governará toda a terra. Vejam, e eis que ouvi uma voz de muitos anjos, vindo do trono, e bestas e anciões, e eram 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000, tudo no céu, adorando o Cordeiro. Vejam, cantando com grande voz, digno é o Cordeiro, aleluia, aleluia, que receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênçãos, e toda criatura que está na terra e no céu e debaixo da terra e mesmo no mar, e todos com eles, e eu, João, dizendo, bênçãos, honra, glória, poder, seja unto ele que está sentado no trono, o Cordeiro para sempre, todo sempre. Olha, John deve ter tido um verdadeiro Pentecoste ele mesmo. Veja, toda criatura no céu, toda criatura na terra, toda criatura debaixo da terra. Veja, que eles estavam dizendo amém, glória, honra, poder, bênçãos. Aqueles que sentam no trono, o Cordeiro. Tempo de adoração, amém. Ali está, ali é sua palavra. Todos ouviram. E as 4 bestas disseram amém. Está correto, John? E João gritou e louvou o mais alto que ele pôde. Ouviu-me essas coisas benditas. Amém. Glória, sabedoria, poder. E os 4 anciões foram diante deles, aqueles que estão vivo e vivo para todo sempre. Que coisa linda. Agora não tenho tempo, está escrito, tem um contexto aqui, mas na nossa próxima reunião, antes de entrar nisso, talvez durante o meu tempo de férias, eu quero entrar nas 7 semanas de Daniel e amarrar isso aqui, nesse jubileu pentecostal, e trazer essas coisas aqui, as pragas sendo abertas, os selos, e ver essas coisas, o Cordeiro, o Messias, o príncipe vindo nas 70 semanas, esses 7 anos, profetizando as pessoas, o príncipe que foi cortado no meio deles ali, e meia das 7, 3 semanas, 3 anos e meio, ali no tempo de desolação, ali a mesquita de Osmar, que estão ali em Israel, há mais 3 anos e meio para Israel. E Cristo veio e pregou e profetizou exatamente sobre 3 anos e meio, e o sacrifício diário foi tirado, e ali está a mesquita de Osmar, ali bem no meio até hoje, e ali o muro de Jerusalém, ali a dispensação gentia vai ter terminado, e será tomada, o eleito, a noiva, fora daqui. É a coisa mais forte,
Você o ama com todo o coração. Entende agora do que se trata os 7 selos, o que era o livro? Um rolo. Lembre-se isso. Nesses dias, tudo isso foi guardado num vaso. Entende isso? Um vaso terreno. Quem era? Jesus Cristo. Nenhum homem tinha, ninguém tinha, somente através dele. Foi através da palavra. Isso foi escrito na palavra. Isso está ali ser encontrado. Veja, foi revelado. Um vaso terreal. E ali ele vem e puxa aquilo para a sua igreja. Veja, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja, agora você sempre, o pobre pecador, pensa em ser queimado eternamente. Não tem tal coisa como um inferno eterno. Não pode ser eterno. Veja, o que você tem medo? Toda a semente de Abraão, todas essas coisas. Veja, agora isso é só o início. Deus abrindo isso, os selos. Você veja o que está nesse livro, esses selos. Você vê isso, significa alto. Espera 1 minuto. Isso tem que estar comparado com isso. Está selado do lado de fora. E o que é isso? Bem aqui, Jeremias. Algo aconteceu, está aqui, isso aqui, e veja bem aqui no verso o que aconteceu. Veja, lágrimas aqui, isso foi o que aconteceu. Veja, é a mesma coisa que esse livro é, no lado de fora disso. Diga, eu não posso entender onde diz Pai, Filho e Espírito Santo, e outros diz Jesus Cristo mesmo. Veja, é a mesma coisa, só há um Deus. Nunca mais apenas um Deus, é verdade. E ali no livro de Mateus 28:19, vai adiante todas as nações batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E então em que você vai batizar? Nenhum deles são nome. Então como você vai batizar? Isso somente agora na escola dos profetas de novo. Veja. Agora veja, quando pegamos Mateus 1, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, quando sua mulher foi descasada de José, e eles vieram juntos e encontrou a criança, encontrou-a cheia do Espírito Santo. Quem é o pai? O Espírito Santo. Isso foi feito, e José, seu marido, um homem justo, não querendo dispensá-la publicamente, pensou em deixá-la privadamente, e o anjo apareceu, não tem mais José, filho de Davi, porque o que está dentro da sua esposa foi gerado por quem? O Espírito Santo. Eu pensei que era Deus o Pai, mas pensei que Deus Pai foi o seu pai, mas não. Deus o Pai e o Espírito Santo é o mesmo, senão eles teriam dois pais e seria uma criança bastarda. Mas isso não pode ser com Deus. Veja, tudo isso aconteceu para o que foi falado, o que dito pelo profeta: uma virgem concederá e ela estará seu nome de Jesus. O que é? Emanuel, Deus conosco. Veja, isso aí vai de volta ao selo e volta isso, porque Jesus Cristo, exatamente o que Pedro disse em Pentecostes. E quando aquele bando de romanos vieram, e ele tinha diversos Deus ali, Santa Cecília e essas coisas, Santo Mar. E eu acho que uma vez ali no México, uma mulher matou, muitos tempos atrás, seu amado, e lutou para ela, através do que? Espiritualismo. E as protestantes vieram ali e falaram: não, esse é o credo apostólico. Cremos em Deus, o Pai, do céu e da terra, e na Igreja Católica, e na comunhão dos santos. Comunhão dos santos? Protestantes dizendo que eles creem na comunhão dos santos. Isso é espiritualismo. Eles vão lá e fazem sim, porque a igreja diz isso. Ó Deus, como eu estou grato de saber o que eu sou. Estou grato de saber o que eu sou. Não simplesmente fazendo um lado e andando nas trevas. Você não pode, a menos que você possa ver absolutamente. Veja, e ali pelo menos 50, 30 pessoas ali sentadas, e eu fui bem ali, e Deus me disse que era um espírito. E ali então, eu criei, e eu falei: como você crê em mim se eu disse a você?
Então, entramos na palavra e eu comecei a mostrar, veja, eles pensavam que eles estavam corretos, sinceramente. Isso é quando um espírito chega em você. E isso pega você. E aí você crê e não importa se eles possam pensar diferente. Não importa se a palavra diz isso. Eles não creem, eles vão, continuam adiante, vão lá com isso. Eles estão ungidos com o espírito errado. O espírito de Deus. E sobre você, irmão Brana, eu peço a cada um e peço para mostrar de acordo com a palavra, porque tudo tem que vir da palavra, e esses selos abertos aqui, e isso está aberto de Gênesis, Apocalipse, declarado. Você não ama? Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Vamos inclinar nossas cabeças. Quantos aqui não o conhece como seu Salvador e quer Ele no seu coração? Você sabe, eu creio em altar, eu realmente creio nisso. Isso é bom. Mas na Bíblia, eles nunca foram até o altar para ser salvos. Eles simplesmente creram e aceitaram no seu coração. Quantos de você que leram na Bíblia, tantos quantos creram e foram batizados, quantos creem hoje? Nunca fizeram antes, nunca confessaram publicamente que você está errado nos seus caminhos e você quer aceitar Jesus como seu Salvador, você quer levantar as suas mãos e sua cabeça abaixada. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, lá no fundo, Deus abençoe você, Deus abençoe você ali no fundo, agora eu creio, Deus abençoe o homem ali. Agora lembre-se, aqui, mas no seu coração, a Deus, fazendo uma confissão pública: Senhor, eu sei que estou no final do tempo, estou terminando. No outro dia estava falando com um amiguinho meu ali na cidade, o Dr. Sanader. Estávamos sentados ali no seu escritório e eu disse: Sam, eu estou tendo algum gás e você sabe alguma coisa desse gás? Ele falou: é o seu coração? Sim. É algo no seu coração, é um problema de coração. Ele disse: como você sabe que isso está ali? Deixe-me examinar você. Ele me examinou e falou: não tem nada errado com você. Eu disse: Sam, quando isso vier, eu tenho 52 anos e falei: quando isso vier, Sam, todos esses 30 anos que eu tentei fazer com que as pessoas creem em Jesus Cristo, e eu sei que quando ele vier eu vou para casa. E ele sabe: Billy, você sabe o que é maior de todas as coisas? Eu disse: ele tem a real vida. Isso é uma herança nesse mundo, irmão, uma herança corrupta, mas nós recebemos uma herança que nunca se pode apagar. Lembra do filho pródigo, quando ele deixou a sua herança e tomou parte nessas coisas? Quando ele voltou, a herança estava ali e ele foi, mas você não quer receber? E vocês que levantaram as suas mãos, pecadores que querem receber sua herança essa manhã, você quer ser lembrado em oração? Sim, bem suavemente. Passa na sua mente agora, se você pode sentir como deveria. Esse é o seu tempo. Me amo e comprou minha salvação no madeiro
Deus abençoe vocês. Pai Celestial, na quietude desse momento, nós trazemos a Ti diante dessa audiência, debaixo dessa condição quente dessa manhã, Senhor, tentando trazer essa mensagem às pessoas, porque eu os amo, Pai, e eu quero que eles ouçam, quero que estejam ancorados, Senhor, e todas essas coisas que têm sido ditas nesses últimos anos. Isso é Ti, Senhor. Tem sido Tu que tem aberto essas coisas. Ó Deus, que eles possam sentir bem diante deles esse grande jubileu. Eu oro por esse que levantou as suas mãos. Ele sabe que eles estão errados, Senhor. Muitas coisas, Senhor, eles têm herdado algum dinheiro de alguém ali, seja o que for, mas isso não é o que queremos falar. Isso é algo corruptível, mas nós estamos falando algo que é incorruptível, uma herança. Isso é a salvação, redenção, e lá de volta ao jardim do Éden. Pensando nisso, Senhor, eu gostaria de voltar como Adão e Eva viveram bem ali. A comida era provida para cada dia. O Pai Celestial sempre ali no caminho, falando conosco e sendo a grande luz diante de nós. E o leão e o lobo se alimentando junto. E o cordeiro, o carneiro e o leão, agora eles comem um com o outro, e o leão e o cordeiro e os pássaros voando ali, bonitos, e nenhum arrependimento, e nós fomos marcados e passamos as nossas esperanças pela jornada e vimos os nossos filhos, os nossos amados. Ó Deus, que dia! Não importa que recebemos aqui na terra, isso vai tudo desaparecer naquele dia. Agora isso nunca falhará. Deus, eu quero falar com essas pessoas que levantaram as suas mãos ali. Eu não sei, mas eu espero, Senhor, que o Senhor possa dizer: irmão Brana, lembre-se ali na terra, quando essas grandes coisas aconteceu, na manhã falando da abertura desses selos, que era mantido debaixo de um vaso terrestre, e foi naquele tempo, bem ali, que eu levantei a minha mão, e eu levantei a mão naquela manhã e estava feliz por aquilo ali. E eu disse: irmão, irmã, estou feliz ali também. Agora nós teremos companheirismo através das eras. Abençoe os pais, eles são seus. Nenhum homem pode vir a mim, exceto o Senhor o atrair. E todos que vierem a mim, Senhor, eles não serão perdidos. E eles agora têm o penhor da sua salvação, não de juntar na igreja, mas a preeminência, não de juntar a igreja para um novo nascimento, mas receber do Espírito Santo, que eles possam receber a Ti, Pai. E nós entregamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora esses lenços, o Senhor, eu oro sobre esses lenços e todos os que estão necessitados recebam as bênçãos, Senhor. Essa pobre mulher sentada aqui na cadeira de roda, Senhor, nessa grande reunião, nessa manhã, Pai, sentindo o Seu Espírito Santo no nosso meio e a Tua palavra enraizando no coração das pessoas aqui, Pai, que o Senhor nunca possamos esquecer, Senhor, essas coisas e esses selos aqui, Senhor, que isso não seja um quebra-cabeça na mente deles, mas que seja simplesmente o assim diz o Senhor, o selo de Deus, o selo que Deus trouxe para nós. E nós oramos, Pai, que você cura o doente, o aflito, garanta isso, o Seu Espírito presente, que possa o pecador voltar de volta ao prédio e ser curada a pessoa aqui também, Senhor. Nós garantimos, pedimos tudo isso e esses lenços aqui representados, entregamos no nome do Senhor Jesus Cristo.